Oi, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, a quem assistirá agora, a quem assistirá depois. Neste vídeo, estou gravando este vídeo para poder falar sobre o livro e o filme A Fantástica Fábrica de Chocolate. O filme, que eu saiba, há 3 diretamente a ver com o livro. Eu vou falar a sinopse do livro e dos 3 filmes. O do livro é do site Amazon. O livro, ele foi escrito pelo escritor britânico Roald Dahl e foi publicado em 1964. Charlie nunca teve muita sorte na vida. Ele mora em um casebre com os pais e os 4 avós, todos dividindo o parco espaço e tendo que jantar sopa de repolho rala todas as noites, mas Charlie não quer repolho. O que ele quer é comida, a comida que ele mais ama no mundo é chocolate. E o mais triste é que bem pertinho da sua casa existe a enorme, estupenda, magnífica, fantástica fábrica de chocolate. O sonho de qualquer criança. Porém, ninguém entra nem sai da fábrica há anos. Willy Wonka, simplesmente o maior inventor e fabricante de chocolate que já existiu, se tornou muito recluso e os portões da fábrica se abrem apenas para enviar carregamentos de doces e de chocolates. É tudo tão misterioso que ninguém nem sabe quem são os funcionários que trabalham lá. Porém, tudo muda quando, repentinamente, Willy Wonka anuncia que vai liberar 5 bilhetes dourados para as 5 crianças sortudíssimas poderem visitar a fantástica fábrica de chocolate. Para Charlie, encontrar o bilhete seria melhor do que ganhar na loteria. Basta agora apenas torcer por uma barrinha premiada que seja. Todas as sinopses que eu já li sobre, tanto as versões dos filmes quanto o livro, elas apresentam mais uma positividade e um otimismo do que negatividades, sendo que neste vídeo eu vou falar de alguns temas possíveis, de argumentos possíveis e de exemplos de 5 parágrafos como exemplos de argumentação. E tudo pautado no livro e, boa noite Jair, vai ser principalmente realmente na versão de 1971 do filme A Fantástica Fábrica de Chocolate. Há 2 com o mesmo nome do livro, A Fantástica Fábrica de Chocolate, sendo um deles de 1971 e o outro de 2005. O de 1971 é tendo como protagonista, como Willy Wonka, o Gene Wilder, que era bastante famoso na época, que várias pessoas conhecem hoje em dia também. E o segundo filme, que é de 2005, é dirigido pelo renomado diretor Tim Burton e tem no elenco Johnny Depp, Helena Bonham Carter e Anna Sophia Robb. 3 atores e atrizes bastante famosos. E a sinopse pelo Google do filme da versão de 1971 é: um garoto pobre ganha o direito de visitar a fábrica de chocolates do excêntrico Willy Wonka. Acompanhado pelo seu avô e por 4 crianças mimadas, ele vive aventuras inesquecíveis e aprende uma importante lição. O livro eu li há menos tempo. A versão das 3, a que eu achei mais fiel ao livro, é a de 1971. Mas isso também não quer dizer gostar mais em si. Eu não estipulei de qual que eu gostei mais. E tem a última versão de 2023, que é só Wonka, o nome. E que eu achei que é a que menos se aproxima do livro, apesar de apresentar situações que aparecem no livro e personagens também. Mas acredito que cada uma tem a sua particularidade, cada uma tem as suas características mais chamativas, de acordo com quem assiste. A de 2005, o filme de 2005, baseado em livro homônimo de Roald Dahl, este cômico e fantástico filme segue o jovem Charlie Bucket e seu avô Joey. Eles se juntam a um pequeno grupo de ganhadores de uma competição, os quais vão para um passeio na mágica e misteriosa fábrica do excêntrico Willy Wonka.
Ajudado por seus anões trabalhadores, o Wonka esconde uma surpresa para durante o passeio. E o Wonka, a versão de 2023. A história se concentra em um jovem Willy Wonka e em como ele conheceu os Oompa Loompas, seres que habitam a Loopalândia, local citado nos outros filmes, inclusive, né, nas outras de 71 e 2005, como o lugar de origem deles. Pequenos, de pele alaranjada e brilhante, além de terem cabelos verdes, sorridentes, amigáveis e com olhos brilhantes, personificam a imaginação e a alegria, né? Esse Jimmy é o meme do cara loiro que então me diga, é verdade. Jair falou, a última não é inspirada no livro. É contando a história do Wonka. Mas tem umas características do livro. E com isso, até porque tem características do próprio personagem, né? O livro, como eu acredito que sempre, vai mais detalhadamente do que os filmes, né? Eu quase sempre prefiro o livro, tá? E também nem sempre eu prefiro a versão mais antiga dos filmes que tem refilmagens, né? Mas eu era mais exigente quanto a isso de fidelidade de obra cinematográfica em relação ao livro. Hoje em dia eu não estou nessa exigência, não. E a questão de temas possíveis, né? O importante aqui, eu não vou falar de nenhum especificamente. Os temas abrangem, né? Todos ou quase todos em maior ou menor grau, tanto os três filmes quanto o livro. A última inspirada no livro é contando a história do... Então a última, né, vai realmente na história do Willy Wonka na juventude, né? E um dos temas de que fala, né, a Fantástica Fábrica de Chocolate é da desigualdade social. E com isso, algumas questões a serem, né, levantadas são... Deixa eu só ver um negócio aqui. Instagram... E a live, o vídeo vai ficar gravado, né? Eu vou falar agora alguns temas, 9 temas, com os quais, né, outros temas se relacionam também, né? E com isso lerei também 5 parágrafos como exemplo. 5 parágrafos de argumentação para a redação. E logo depois eu pontuo o que, né, pode se... ideias, né, argumentativas que podem ser encaixadas a vários temas. Outros, além, né, bem além desses que eu falei aqui. Desigualdade social, acho que é um dos temas mais abrangentes que existem, né? E acho que é um dos temas mais... que mais dialogam, né, com outros, ou que mais se encaixam em outros para serem falados, né? Para serem tratados e aprofundados em si, né? Então, há essa questãozinha. Boa noite, casal do livro. Boa noite. Boa noite. Beleza Interior, Perfumaria. Boa noite, Livro Amigo 2022. Vou botar aqui esses derrubinhos que às vezes entra alguém. Casal do Livro. Tem nome de literatura, eu já gosto, né? E com isso, esse vídeo terminarei daqui a pouco. Boa noite, professor Adriano Araújo, um grande professor. Falando sobre a Fantástica Fábrica de Chocolate, os livros e os filmes. Então, o primeiro tema, né, um tema possível, né, sobre a Fantástica Fábrica de Chocolate é a desigualdade social. E eu vou ler um parágrafo como exemplo de argumentação a respeito disso. Deixa eu ver aqui.
Espero que vocês estejam bem, certo? No livro A Fantástica Fábrica de Chocolate, do escritor britânico Roald Dahl, o garoto Charlie mora em uma casa pequena com mais 6 parentes, o que explicita a precariedade de condições de vida. Nesse raciocínio, naturalizar a desigualdade solidifica a manutenção de ocasiões nas quais indivíduos são relegados, ignorados coletivamente e invalidados ao serem marginalizados, ao pensamento de existirem habitantes que devem continuar em situações indignas, aliado à mentalidade de exterminar o próximo. Tal circunstância é perpetuada no receio de pessoas de menor renda de ocupar cargos como se estivessem a invadir ambientes que não lhes pertencem, proveniente do hábito elitista de considerar o outro como inimigo e descartável. Então, questões para se observar na escrita de parágrafos de redação. Não repetir palavras ou expressões em um mesmo, nem expressões em um mesmo parágrafo. Quando houver referência a algum livro, colocar quem escreveu o livro. Não precisa escrever a nacionalidade, como eu escrevi aqui, escritor britânico. Mas pode fazer isso, né? Mostrar conhecimento breve, principalmente em redação, é muito importante. E otimiza o tempo e o espaço da escrita, né? Destinado à escrita da redação em si. Então foi apresentado logo no início deste parágrafo de argumentação, o livro em si, A Fantástica Fábrica de Chocolate, e o nome do escritor, que se escreve assim, né? Roald, com D mudo, Dahl, é D-A-H-L, entre vírgulas, no caso, do escritor britânico Roald Dahl. E foi falado sobre o Charlie, né? Que é esse garoto. E fala no filme, com isso, né? Ele ter ganhado o bilhete premiado, né? Oferecido pelo Willy Wonka, junto com algumas outras pessoas, crianças, foi visto também como um meio de ele poder se distanciar da vida dele precária, né? Então, o seguinte, algumas ideias que estão aqui e que cabem a vários temas de redação. Isso é muito importante, né? Ver interseções, né? Que ideias podem ser usadas naquele tema que poderiam ser colocadas em vários outros temas também. Isso otimiza o próprio tempo de escrita de redação, né? Então, pequena casa. Então já falou, casa pequena, já falou sobre condição de vida, né? E vários morando, né? no local, né? Precariedade de condições de vida em si. Naturalização da desigualdade, aliás, essa palavra naturalizar, naturalização, cabe a inúmeros temas, né? Relacionados à discriminação, né? A preconceitos em geral, qualquer situação que seja negativa socialmente, né? E marginalização em si, a invalidação do próximo, querer anular o próximo, né? Ignorando o próximo e sendo indiferente ao próximo, né? A marginalização em si, marginalização no sentido de ser deixado à margem e não de criminalidade. Uma das ideias mais perigosas de se colocar em redação, inclusive, é a pessoa dizer, generalizar, como se todas as pessoas de menor poder aquisitivo tendessem a ser criminosas mais do que pessoas com mais dinheiro, né? O que é uma visão falaciosa e inadequada de se colocar em redação. Situações indignas, né? Então reparem bem nos verbos, nas funções substantivos e nos adjetivos, né? Mentalidade ou pensamento de exterminar o próximo, a anulação de personalidades, de parte de identidades do outro, né? Esse receio ou medo, né? Também aparece muito de ocupar lugares sociais, né? Há muita disputa territorial, muita disputa por espaço socialmente, né? E
Isso se relaciona até a ideias como de várias autoridades serem corruptas e pensarem apenas em se manterem no cargo, né, ocupado. Adriano escreveu: boa noite, grande mestre. Boa noite, grande mestre você, professor Adriano, também. Muito obrigado aí. Não se sentir pertencendo a um local, né? E o elitismo em si, né? O próprio pensamento elitista. Um segundo tema possível é a pobreza. E um parágrafo como exemplo: no filme A Fantástica Fábrica de Chocolate, o menino Charlie encontra um dos bilhetes premiados para entrar na fábrica de Willy Wonka. Ao contrário daquela personagem, no caso, se fosse dessa personagem, se referiria ao mais próximo. O Willy Wonka, se for sendo aquela, é o menino Charlie, mas para não repetir a palavra menino nem Charlie, só colocar daquela personagem. Ao contrário daquela personagem, vários indivíduos não têm oportunidade de mudar a circunstância existencial e ficam desesperançosos. A falta de perspectivas incentiva a despreocupação quanto à própria realidade e à do próximo. Isso demonstra a cegueira proposital, na qual muitos se inserem, o que intensifica a apatia e o distanciamento entre pessoas, com a blindagem do escudo da indiferença e em relação à segregação coletiva. Dessa forma, a aporofobia, que é a aversão a quem tem menor poder aquisitivo, aumenta a degradação individual sem se admitir o comportamento nocivo. Então aqui, ideias, né, que aparecem aqui que cabem a vários outros temas. Falta de oportunidades, desesperança em modificar a própria situação de vida ou em tentar modificar, que está ligada à questão da falta de perspectivas, a irresponsabilidade ou a despreocupação, né, o desinteresse quanto à realidade de vida de si próprio, quanto a evitar se instruir, e realidade de vida do próximo, né? E aí aparece a questão da cegueira proposital. A apatia também, né, outro substantivo dentre esses vários, o próprio distanciamento entre pessoas, né? Linguagens, né, figurativas, ou relacionando, né, um sentido figurado com o sentido literal também, são muito válidos em redação, e mais do que isso, são vistos como bastante criativos na escrita de redação, como, em vez de falar só da indiferença, o que poderia ser feito? Falar a blindagem do escudo da indiferença, quer dizer, blindagem do escudo, já faz essa criatividade na linguagem em si, né? Segregação coletiva. Aporofobia é um termo muito usado hoje em dia, né? Justamente esse. Pessoas que atacam quem é pobre. Pobre é uma palavra que não é adequado usar em textos como redações, né? Porque tem sentido pejorativo. Então, mesmo que a intenção não seja ser pejorativo, o fato de haver um sentido que é pejorativo já é suficiente para não se usar a palavra ou expressão, né? E degradação também é uma palavra que se encaixa a vários temas, né? Individual ou coletivo em si, né? Uma está interligada à outra. Comportamento nocivo. Comportamento nocivo é uma excelente expressão para se usar em temas variados, em parágrafos variados, inclusive para não se repetirem palavras já usadas, né? Sentido mais amplo, se referindo a um sentido mais específico para não repetir palavras. E procurarem, né, escrever 3 ou mais frases em cada parágrafo de argumentação numa redação. Parágrafo de argumentação ou parágrafo de desenvolvimento, né? São sinônimos. Um terceiro tema possível é a questão do desemprego, né? Desemprego. Em filme não precisa, além de cenas ou características de personagem, não precisa especificar nome de diretor, ano do filme, não precisa especificar nada disso, tá? Não precisa mesmo. Adriano
Boa noite, Drica. Boa noite, professora Adriana Araújo. Se tiver alguma questão para falar, também pode falar. Boa noite, Deusimar. E terceiro parágrafo e terceiro tema, né? Assinando de volta. Eu adoro assinar, hein? Obrigado, Deusimar. Essa é uma das minhas camisas preferidas. E o Tio foi a banda que me iniciou no aprofundamento do inglês. Eu adoro inglês desde o colégio. A língua inglesa. Muito obrigado. E desemprego. No filme A Fantástica Fábrica de Chocolate, o Sr. Bucket, o pai de Charlie, perde o emprego em seu cargo de montagem de pastas de dente para uma máquina. Apesar de a tecnologia ter como característica facilitar a comunicação e otimizar funções trabalhistas, a falta de controle em sua utilização, pautada no imediatismo ao querer acelerar processos sem distinção, aniquila parte da integridade individual. E isso ocorre, olha a causa, né? Causa e consequência é o método mais usado em redação, né? Isso ocorre por causa, ou porquê, né? Por causa da escolha pelo materialismo exacerbado, né? Exagerado, com a objetificação de pessoas, as quais se veem desnorteadas pela escassez de amparo. Nesse quesito, nesse sentido, né? Nesse quesito, vírgula, muitas reduzem-se sem motivação, a meras peças de um jogo invasivo e agressivo, especialmente no âmbito psicológico, no macabro panorama mercantilista. Então, ideias, né, palavras como ideias que cabem a diversos temas de redação. A perda de emprego, a questão do desemprego em si, a tecnologia, né, com cuidado de não meramente culpar a tecnologia, né, por alguma situação como essa, mas poder culpar, por exemplo, o uso indiscriminado e descontrolado, desorganizado da tecnologia em si. Né? Então, não se pode só dizer que a tecnologia tem benefícios ou malefícios. Devem ser especificados esses benefícios e esses malefícios. Então, ao se dizer que a tecnologia ela é benéfica, tem que se especificar. Benéfica em que sentido? Aqui há dois aspectos que exemplificam para fortalecer a argumentação. E, ao mesmo tempo, né, se fundir a opinião, facilitar a comunicação e otimizar funções trabalhistas. Então, já cabe também em vários temas essa ideia. Porém, cabe também, né, no sentido negativo, a falta de controle na utilização, o imediatismo, não ter distinção, né? A perda, né, de integridade individual. Integridade, dignidade, né, dialogam como substantivos, palavras possíveis de serem usadas em vários temas de redação. O materialismo exacerbado, então várias vezes o substantivo ele está acompanhado do adjetivo. A objetificação de pessoas, né? Que é a reificação, né? Que é uma palavra muito usada hoje em dia e que é sinônimo de objetificação de pessoas. A falta de amparo. Né? Outro termo criativo que aparece aqui, né? Meras peças de um jogo invasivo e agressivo. Então, essa analogia, né? Comparando essas pessoas com meras peças de um jogo. Meras peças, né? Então, criativo. Então, a analogia é criativa em si. E ser invasivo, né, um adjetivo que chama atenção, assim como agressivo, e são também opinião. Né? E a mercantilização, inclusive de vidas humanas. Né?
Quarto tema possível é o vício em videogames. E um parágrafo como exemplo é: a dependência em videogames é uma problemática que prejudica a mente de seus usuários. Sob esse vislumbre, jogos violentos não elevam a violência na sociedade, mas sim são reflexos de um mundo brutal, cuja parcela das ações prioriza o sensacionalismo, tanto na mídia quanto no cotidiano. O aspecto de inúmeros indivíduos não lidarem com isso é tido como inevitável, por meio da confusão voluntária entre contentamento e necessidade. Assim, o comportamento de quem se vicia fica mais instável, sobretudo quando jogar é uma tentativa de se refugiar da crueldade, explicitando o isolamento não saudável e o ciclo impulsivo. No filme A Fantástica Fábrica de Chocolate, o jovem Mike TV tem tal vício e seu temperamento agressivo é agravado. Então aqui, né, mostra a visão, né, de que não é o videogame violento que faz uma pessoa ser violenta, mas sim o inverso. É a violência da pessoa na sociedade não é a consequência da violência no jogo. A violência no jogo é que é um reflexo, uma consequência ou impacto da violência que existe na sociedade. É uma representação desta violência, né? Então, alguns termos que cabem a vários temas de redação. A própria questão da dependência, né? A questão de prejudicar a mente, né? A própria saúde mental, né? Apesar de não ter esse termo diretamente aqui, pode ser relacionado à violência em si. Para não repetir a palavra violência, foi colocada palavras como brutal e agressivo, né? Justamente por isso. Então, reflexos de um mundo brutal é outra ideia que cabe a vários temas. Sensacionalismo. A própria questão da mídia, né? Em relação ao cotidiano. Não lidar com, né? Muitas pessoas não lidam com situações assim porque não querem, né? Não apenas porque não conseguem. Às vezes não conseguem porque não querem, né? Questão de considerar que uma situação, um comportamento negativo não só é natural, é banalizado, como também inevitável, né? Que muitos consideram mais agravante ainda. Confusão voluntária, né? Contentamento e necessidade. Então, confusão voluntária também. Mostrar que uma confusão é proposital, né? É muito válido também. A própria questão do vício, crueldade, dialogando com brutal, né? Brutal, crueldade. A questão do isolamento, não saudável. O isolamento pode ser positivo, né? A pessoa se isolar para, né, se estabilizar mentalmente, né? Para espairecer, como muitos dizem, sentido positivo. E ao mesmo tempo se entra nesse ciclo de impulsividade, o quanto o instinto puramente ele é negativo no ser humano, né? Ele sozinho, né? E a relação com o filme. Reparem que nesse parágrafo, o filme, em vez de ser colocado no início, foi colocado no final, e é válido também, né? Pode se escrever no final do parágrafo. Ou no meio, né? Um perigo é muitos se estenderem falando do filme. E procurar colocar o fato, que no caso é a referência ao filme, em apenas uma frase do parágrafo de argumentação. Outro tema possível, né? O quinto tema possível, é a questão da obesidade infantil. Poderia ser obesidade em geral, né? O tema. Se encaixaria o filme de qualquer forma. O filme especifica a obesidade na infância. Augustus Gloop, um dos garotos premiados pelo bilhete para visitar a empresa, no filme A Fantástica Fábrica de Chocolate, é obeso e apresenta compulsão em se alimentar de doces. Na realidade brasileira, diversas mães e variados pais expõem a irresponsabilidade ao não imporem limites aos seus filhos. Isso acontece uma vez que naturalizam a falta de diálogo. Olha a palavra naturalizar de novo, né? Banalizar, naturalizar. Muitos pais e mães, né, naturalizam a falta de diálogo, como se fosse cansativo basear o ato de educar na necessidade de se instruir e de transmitir informações quanto à obesidade infantil.
Aí se encaixou o tema mais diretamente ainda, né? Já começou o parágrafo falando de uma criança obesa, então já abrangeu o tema. E se encaixou mais ainda ao se escrever, né, o termo obesidade infantil, que teria aparecido na frase tema. A questão aqui, não quero apresentar frases temas, eu quero apresentar temas em si, e esses temas são representados aqui em palavras que cabem, né, como encaixe a vários temas, várias frases temas diferentes. A infância requer cuidados, principalmente pelo fator de as crianças serem frágeis no sentido de a sua maturidade estar baixa, justificada pela faixa etária. Por conseguinte, o comodismo imprudente acentua o excesso de liberdade nocivo atribuído à juventude. Então, algumas ideias, né, em palavras, termos que caibam a vários temas. A obesidade em si, né, se encaixando ao tema, a compulsão, que tem a ver com instinto isolado, e a impulsividade. Aqui aparece na realidade brasileira. Né? Se brasileira, se a frase tema especificar Brasil ou brasileira, então na redação deve aparecer a referência a Brasil e brasileira em pelo menos na introdução e na conclusão, primeiro e último parágrafos. Se não aparecer na frase tema a palavra Brasil nem brasileira, então é para falar do Brasil em apenas um parágrafo como exemplo. Se quiser, nem é obrigatório falar do Brasil, brasileira diretamente. Então, palavras como, né, a irresponsabilidade também cabem a vários temas, a não imposição de limites, ou não demarcação de limites, não demarcarem também cabe aqui, demarcarem, né? É muito proveitoso em redação estipular sinônimos, né? Para não repetir, inclusive, principalmente não repetir palavras no mesmo parágrafo. A falta de diálogo, o considerar cansativo, né? Dispendioso, próprio ato de educar. A educação cabe a vários temas, né? Boa noite, Nevinha, minha mamãe. A instrução, transmissão de informações, questão da obesidade infantil, já diretamente o tema. Infância, né? Então não se pode deixar de falar da infância diretamente, já que o tema falaria obesidade infantil. Requer cuidados, né? Então falta amparo, falta cuidados. Questão da fragilidade, né? Justificada, né? Pela faixa etária. Muitas pessoas são imaturas mesmo, né? Sem ligação com a faixa etária, né? Aquela ideia de crescer e não amadurecer. O comodismo, poderia só aparecer comodismo, mas aí também apareceu a palavra imprudente, né? O adjetivo imprudente. E o excesso de liberdade. Nocivo, já outro adjetivo, né? E juventude, a palavra, né, mais ampla, mas para não repetir a palavra infantil ou infância, né? Outros 4 temas possíveis são a adolescência em si, né? Qualquer referência à adolescência caberia para encaixar esse filme e o livro. Tecnologia, experimentos com animais e dignidade humana, né? Então, a questão seria um tema, a temática sexta, né? No filme, né, o Dr. Wilbur Wonka, que é o pai do Willy Wonka, ele é famoso e respeitado dentista, né, na cidade. E ele impedia seu filho de comer chocolate. E o filho dele, depois de provar, né, ele adquire uma atração incondicional por doces. E com isso tem, né, a decisão, né, promove a decisão de ser doceiro, né? De modo a construir seu próprio império de chocolate. A tecnologia também pode ser encaixada aqui, né? Eu falei do personagem, né, em um dos parágrafos. Em qual parágrafo? Foi falado sobre o personagem Mike TV, que foi em qual? Foi na dependência, né? Vício em videogames, né? E
fala, né, que pode se dizer que aparece nessa que ele tem um temperamento agressivo, né? E ele inclusive é eliminado da seleção, né? Porque ele mexe no projeto tecnológico do Willy Wonka, né? Sem ter permissão. Então tem essa ideia da falta de controle, né? De até podendo fazer analogia com mães e pais em si, em relação aos seus filhos e a crianças em geral. Tecnologia, então pode se relacionar a isso e também, né, o próprio fator de o pai de Charlie ter perdido o emprego para uma máquina, né? Também um oitavo tema é experimentos com animais, né? Que ao se caminhar pela fábrica é visível a crueldade contra animais, como vacas, ovelhas, esquilos, né? Ou seja, né, isso pode incentivar o telespectador a questionar, a refletir acerca dos limites éticos quanto ao uso de animais como fonte de alimento. Ou pelo menos refletir sobre o sofrimento aos quais, né, eles são submetidos, né? Na questão, inclusive, né, de vários indivíduos se permitirem ser movidos pela conjuntura do imediatismo e pela ânsia pelo dinheiro, né, a ânsia do capital em si. Com isso, vidas são reificadas ou objetificadas, né? Próprio Willy Wonka, né, tem a fala dele, né, chantilly não vira chantilly se não for muito bem batido. Então, e ao mesmo tempo, durante essa fala, né, na cena, é visível uma vaca sendo chicoteada, né, para muitos covardemente. E o nono tema é sobre a dignidade humana. A seleção criada por Willy Wonka, né, pode ser interpretada como humilhante e degradante à dignidade e à integridade das crianças, né? Sobretudo pela tensão de induzi-las a lutar contra suas próprias impulsividades individuais. E muitos consideram essa luta, né, contra as impulsividades como precoce, né? Com isso como inadequada à idade, à faixa etária desses indivíduos. Embora apareça o discurso de se tentar fundamentar a situação pela chance de ascenderem socialmente, é possível interpretar a existência da desumanização e da exploração das características pessoais de cada participante como impetuosa, além de tóxica. Será? Então, para terminar, eu lanço essas... São duas perguntas, no caso, estão fundidas, né? É uma referente à outra. Ou não precisaria responder as duas, mas eu lanço esta reflexão, né? Será que a exploração de indivíduos, sobretudo de crianças, pode ser justificada pela oportunidade de se desencarcerar de uma condição de vida precária? Em outras palavras, será que submeter crianças e outras pessoas, né, pessoas em geral, à exploração ou à humilhação ou à degradação de alguma forma é justificada pelas oportunidades de estar se oferecendo oportunidade para que essas pessoas saiam da sua condição precária e ascendam socialmente? Ou será essa outra maneira de se sujeitar, né, de se submeter a uma situação tão ou mais degradante do que a anterior? No caso, por exemplo, de se viver numa casa com muitas pessoas para o espaço em si pequeno, né? Então fica a questão. Então pesquisem, leiam e se aprofundem. Falei aqui sobre 9 temas possíveis, fazendo um gancho ou outro com outros temas. E muito importante se fundir em temas em si, né? E confiarem nas suas próprias ideias, argumentos, né? Principalmente nessas palavras e expressões que eu destaquei, né? E quanto a exemplos de parágrafos. Sendo que, né, cada um sabe das suas próprias ideias
e sente segurança em escrever sobre elas. E diretamente sobre filmes, né? Mais recentemente eu coloquei vídeo aqui no Instagram e também no YouTube sobre Barbie e Oppenheimer, que foi o último. E com isso também em aulas e tal, conversei com pessoas sobre esses esse outro filme, né? A, a Fantástica Fábrica de Chocolate. E eu acho que é mais enriquecedor ainda quando o filme é baseado em um livro. Então, em breve gravarei mais vídeos. Ainda este mês vou gravar um sobre provas militares. E abração, excelente semana. Restante de dias, né? Excelente semana, parece que está começando a semana agora, já está no meio, né? E até mais. Muito obrigado a quem esteve aqui e a quem assistirá ao vídeo depois. Abração. Tchau.